começando mais um Money Cash, onde você já sabe que o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E olha só, hein? A única pessoa que conhece o Fala Galera de verdade está nesse estúdio aqui hoje. É uma honra estar aqui com o Gustavo, falando mais, não só sobre empreendedorismo no privado, mas também no público e público com privado. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Fala Galera, dose dupla, né? 2.0. Nós dois falamos sempre quando a gente começa os nossos vídeos. É um prazer estar aqui falando com você, falando com todo mundo que está nos assistindo. Eu falar bastante de empreendedorismo, bastante disso no setor público, mas também essa parceria sempre com o privado. Maravilhoso. Gustavo, e assim, você é muito jovem e já tem um cargo que é de extrema importância para a cidade de São Paulo, né? Que é dentro da SP Tours, ou seja, de presidir, né? De liderar algo tão importante que é o turismo na cidade de São Paulo. Começa contando assim, como que chega nesse nível, né? Porque assim, pô, não é fácil pensar em quantos eventos, quantas coisas acontecem na cidade de São Paulo hoje. Não, obrigado. A gente está hoje à frente da SP Tours, é um prazer enorme, uma experiência muito grande, um desafio com certeza, é muito difícil, mas muito prazeroso. A gente caminhou até chegar ali na SP Tours. Eu agradeço muito ao prefeito Ricardo Nunes também, que identificou que era o lugar para onde a gente devia ir. Então a gente foi para a SP Tours encaminhado pelo próprio prefeito, e lá dentro a gente está desempenhando aí um papel, tentando imprimir muito do ritmo do privado, principalmente em relação à desburocratização dentro do setor público, mas sempre buscando ali que a gente, diferente do lucro, a gente busca o impacto econômico, a geração de emprego para a cidade de São Paulo. Maravilha. E para quem não sabe o que é SP Tours, explica um pouquinho, né? Porque tem muita gente que assim só conhece as secretarias, os cargos dentro de uma prefeitura, e a gente nem imagina a quantidade de coisas que acontece dentro de uma gestão pública, né? A SP Tours é uma sociedade de economia mista, mas basicamente ela é a agência de turismo e eventos da cidade de São Paulo. Então, os principais, maior parte dos eventos de São Paulo passam pela SP Tours, de várias formas. Pode ser a SP Tours apoiando institucionalmente esse evento, pode ser a SP Tours produzindo e estruturando o evento, e pode ser também a SP Tours produzindo só uma parte desse evento em parceria com esse evento, muitas vezes privado. A SP Tours a gente falava disso um pouco antes, uma das 5 empresas que mais faz eventos no mundo. A gente teve em 2022 2.491 eventos feitos. Peraí, 2.491 eventos no ano passado? Produzidos por nós, não que a gente tenha apoiado institucionalmente o evento, apoiado, é mais que isso. Então, você apoiado, pode dar conta já. Chega a quase 3.000. Mas são 2.491 que a gente produziu. Então o palco era nosso, o gradil era nosso, toda a produção, os produtores mesmos nossos ali da SP Tours. Então a SP Tours é a agência de turismo e eventos da cidade de São Paulo. Ela tem capital aberto na bolsa, mas o sócio maioritário é a Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura detém a maior parte, quase tudo, da SP Tours. Então a gente atende, nosso principal cliente também é a Prefeitura de São Paulo, é quem mais nos demanda. Que bacana. E esse ano você já, assim, deu um spoiler que vocês vão bater recorde, né? A gente vai bater recorde. Esse ano a gente tem expectativa de chegar a 2.500 ou até 2.600 eventos feitos. Ano passado já era um recorde, a gente bate o recorde novamente. Tem muita coisa legal aí que a gente passou na SP Tours. Acho que o reflexo desses eventos vai na receita da empresa. A gente assumiu a SP Tours, tinha uma receita de 88 milhões ano. Hoje é 450 milhões. Pequeno salto. 80 para 400, mais de 400 milhões. Um baita salto, e revertemos 9 anos de prejuízo em lucro. Então, a gente vive um momento muito bom. Claro, a gente é mais uma engrenagem dessa máquina, tem muito do setor ter se reaquecido, também após a economia, após a pandemia. Tem essa questão que eu acredito que a cidade de São Paulo, que se você fizer um balanço histórico, já teve como seu grande motor econômico o café, a indústria. Hoje eu acredito que é o setor de serviços. E o setor de serviços ele é muito motorizado por turismo e eventos. Nossa, sensacional. E vamos ressaltar aqui, né? A gente está falando do faturamento dentro da agência, né? Dentro da SP Tours, mas assim, o impacto que qualquer evento que você traz para São Paulo traz na cidade, né? Por quê? Pô, igual o The Town agora, né? Então, ou seja, você traz um evento gigantesco, com uma baita estrutura, e isso traz um monte de gente para a cidade. Ou seja, um giro na economia num hotel, restaurante, em todas as outras coisas, né? Pessoas que acabam indo para São Paulo consumir de outras formas também, né? Sem dúvida. O The Town, por exemplo, que você está falando,
a gente teve um impacto econômico na cidade de São Paulo de mais de R$ 1 bi. O que isso quer dizer, né? O que é esse impacto econômico? São quatro dias? Quantos dias de... São 5 dias de festival. 5 dias, Foram 500 mil pessoas em 5 dias. Ou seja, o que uma empresa sonha em faturar num ano inteiro, anos, né, de trajetória, você consegue trazer de impacto econômico dentro de 5 dias. E esse impacto econômico para a cidade é o quê? É desde do que o The Town gastou, por exemplo, com palco, até o Uber que fez mais corridas porque estava levando gente para o The Town. Os restaurantes da cidade de São Paulo que tiveram lotação máxima, não tinha reserva por conta do The Town. A rede hoteleira que teve sua ocupação em mais de 80%. Mais de 80% de São Paulo é muita coisa. Nossa. Isso eu estou falando de São Paulo inteiro. Então, locais muito distantes do The Town estavam ocupados. A rede hoteleira do entorno do Autódromo de Interlagos estava 100% ocupada. Você não conseguia hotel. Então, esse impacto econômico mais de 1 bi é para o cidadão que mora na cidade, tem comércio na cidade, que tem o seu negócio na cidade ou que trabalha de alguma forma, direto ou indiretamente, ele é beneficiado com esse evento. Além disso, o The Town gerou quase 20 mil empregos diretos e indiretos. 20 mil empregos. Ou seja, olha só a quantidade de pessoas que a gente está falando que são impactadas por isso. E a gente está falando do The Town, que é um evento gigantesco, mas a gente está falando, assim, de todo tipo de evento, né? Então, assim, desde até movimentos culturais, religiosos, de tudo, né? E como que é também fazer uma gestão disso? Porque, assim, uma hora você está falando de música, outra hora você está falando sobre fé, outra hora você está falando sobre, né, outro tipo de impacto cultural. Então, ou seja, como que também é fazer a gestão de tantos eventos diferentes? Como você bem colocou, são mais de, sei lá, 2.500 eventos. Sim. Ou seja... A Spetours faz e me perguntam muito, vocês têm várias equipes, cada uma para um tipo de evento, né? Falo, não, a gente tem uma equipe, claro, a gente vai renovando produtores, etc., mas que fazem os eventos. Tem gente que está na Spetours há 25 anos, inclusive aprendo muito com eles diariamente, mas a Spetours organiza, vou falar dos mega, tá? Parada LGBT e Marcha para Jesus no mesmo feriado. No mesmo feriado? A gente está falando do maior evento cristão da América do Sul e da maior parada LGBT do mundo. Um acontece na quinta de feriado e o outro no domingo de feriado. Os dois eventos, inclusive, a gente produz. Então não só apoiamos institucionalmente, o palco é nosso, os trios, estrutura. E são eventos que não têm nenhum impacto negativo para a cidade, então não aumenta o número de boletins de ocorrência ou algo do tipo, e trazem um impacto econômico muito grande, eventos gratuitos e eventos para os seus nichos. Nichos antagônicos, opostos. Não estou falando se são brigados ou não é isso, mas são públicos muito diferentes. Um é o público cristão evangélico e o outro é o público LGBTQIA+, e a gente produz esses dois no mesmo feriado. Além disso, a gente ajuda no Lollapalooza, no próprio The Town, Fórmula 1. E tem também as festas juninas de bairro para 100, 150 pessoas que a gente também organiza. Feiras de adoção pet, que às vezes passam 300, 400 pessoas, a gente também organiza. Ou seja, vai de milhões a centenas. De milhões a centenas, dezenas às vezes até. Então a gente tem eventos que tem um valor de 20 mil reais de investimento e eventos que tem um valor de 10 milhões de reais de investimento. E claro, a gente sempre está atrás e dosando o nosso investimento de acordo com o retorno no impacto econômico, na geração de emprego e também entendendo as bandeiras que os eventos carregam, que são importantes. Sim. Então, a gente tem uma virada ODS que tem toda a questão de sustentabilidade, então toda feita com materiais reutilizáveis, a gente produz também. Isso é um evento que a pauta é muito importante. Expo Internacional da Consciência Negra, a pauta é muito importante. E eventos como o Lollapalooza, o The Town, a Fórmula 1, que é impacto econômico e geração de emprego em larga escala. Esses outros eventos também têm, mas esses são em larga escala. E daí entra um grande desafio, né? Eu acho que 2 aqui que a gente pode citar. O primeiro dele é a gestão no tempo, né? Porque quando você fala de tantos eventos, de tantos projetos, é igual qualquer empresa. Você tem que escolher o que você vai dar prioridade, como que você vai fazer isso, só que são assuntos
que é do interesse de todo mundo, né? E quando a gente fala de uma cidade que nem São Paulo, óbvio, cada um quer defender o seu, né? Então, o cara que gosta da música, igual você colocou muito bem a questão do cristão também, ele quer defender o dele. Fala, pô, como que você vai apoiar um evento cultural, um evento de música, mas você não me apoia? Sim. Então, ou seja, tudo no final do dia acaba sendo importante. É até mais desafiador do que até uma gestão privada, onde você pode decidir na empresa e falar, não, mas isso daqui vai atingir milhões de pessoas, eu vou dar foco nisso. Às vezes, aquele evento que vai atingir centenas ou dezenas de pessoas, a mensagem dele é muito importante, né? Sim. E ela não pode ser ignorada. Então, ou seja, você tem um outro desafio que é a gestão desse tempo, né? E eu acho que assim, na empresa privada, você tem o poder de escolher o seu público-alvo. Uhum. E você pode até ter errado nisso, não dado certo, e você molda diferente. Mas a decisão é sua. Mas a decisão é sua e você não precisa agradar a todos ou tentar fazê-lo. Uhum. O setor público, eu acredito que o administrador público e o gestor público, ele tem a obrigação de ter uma coisa que chama senso público. Uhum. O que é o senso público? O meu lado pessoal é secundário. O que eu acredito ou não acredito, então a minha religião ou não minha religião, meu gênero ou não, isso é secundário. O que é importante é você tentar que todo cidadão de São Paulo esteja contemplado. Sim. E para um cidadão de São Paulo tem um evento que é muito importante, que não necessariamente vai ser para outro. Uhum. Eles não têm a obrigação de gostar dos dois. Uhum. Eu tenho a obrigação de fazer e produzir os dois, ou o máximo possível disso, sem nenhum preconceito ou distinção. Uhum. Isso é muito importante. É claro que a gente tem eventos que nos demandam mais investimento, tempo e equipe, e normalmente o critério utilizado por nós é qual vai ser o impacto econômico e a geração de emprego disso. É o que a gente mais vislumbra. A gente acredita que o setor de turismo e eventos é impacto econômico, geração de emprego e arrecadação para a prefeitura poder atuar em outras áreas. A gente busca muitas parcerias com o privado para desonerar a máquina pública, porque se a máquina pública precisar construir hospital, eu acho que tem que ser prioritário em relação ao evento, sem dúvida. Mas o evento que a gente faz numa parceria com o privado, desonerando, vai ajudar a máquina pública a conseguir estar mais saudável para construir eventualmente, por exemplo, vai gerar caixa, né? Porque muitas vezes as pessoas até... Imagino que você deve ser questionado isso o tempo todo. Poxa, mas vai gastar uma grana com The Town, por exemplo, e a gente está precisando de, sei lá, de hospitais. Ou está precisando asfaltar uma determinada rua e etc. Até fui em um dos eventos que... Tanta coisa importante para perguntar para o prefeito, perguntaram do buraco da rua específica. Sim. Falei, gente, mas que calma, é tipo né? da casa da pessoa. Porque não interessa só dela, né? Sempre é nessa linha. Ela só olha literalmente para o umbigo dela, né? Mas às vezes esquece de entender que, pô, se você não traz um evento como esse, você não vai trazer esse giro da economia, você não vai trazer mais faturamento para a cidade. E se não traz faturamento, obviamente, se as empresas não faturam, os hotéis, os restaurantes, eles não vão pagar imposto. Se não paga imposto, também não tem receita para a prefeitura. Então, ou seja, muitas vezes esquece de olhar para o que vai gerar negócios. Sim. E que no final do dia é isso que as grandes cidades do mundo fazem. Sim. Elas são geradoras de negócios, elas trazem oportunidade, que é o motivo pelo qual você pega o Brasil inteiro muda para São Paulo. Sim. Você pega em São Paulo, né? Não existe mais só pessoas de São Paulo, né? Então eu acho que hoje o número maior deve ser até de pessoas que vêm de fora de São Paulo, né? Sim. A gente, acho que falta entender um pouco que é uma cadeia. Uhum. Então, um evento onde a gente consiga fazer uma parceria com o privado e ter menos gasto público, ou às vezes nem ter gasto público, a gente tem só um apoio institucional, digamos assim, no evento. Ele gera um impacto econômico e emprego, que vai fazer a pessoa ter um poder aquisitivo maior e consumir dentro de sua própria cidade. Isso vai fazer todo mundo ter mais saúde, todo mundo ter mais educação. Isso é uma cadeia. O dinheiro girando dentro da sociedade. Uhum. Isso é fundamental. E é o que a gente enxerga que a gente tem que fazer. Basicamente é o que a gente enxerga que a gente tem que fazer. Sobre o emprego também que a gente estava falando, tem um dado que é muito legal para ver que não é só, né, o The Town, são vários eventos. Dado do CAGED, dado oficial do CAGED, entre demissões e contratações em 2022, São Paulo gerou um saldo positivo de 186 mil empregos. Uau! Para você ver como que eu falei em relação ao setor de serviços ser o que foi um dia o café e a industrialização, o café e a indústria em São Paulo, 37 mil desses 186 mil são do nosso setor. Uau! Então, é um número muito importante, muito relevante. É disso que a gente está atrás. E
Quando perguntam, por exemplo, para o prefeito num evento, do buraco na rua, na casa dele, por que faz o evento... Eu sempre admiro todo mundo que trabalha no setor público. Imagina você receber esse tipo de pergunta. Você não está preocupado lá com... Óbvio que é importante, o buraco e tal, não sei o quê, mas, você está preocupado em trazer um baita de um faturamento para a cidade, ou de trazer mais segurança ou educação, e o cara está preocupado com um detalhe do negócio, né? Isso é algo que tem que entender que quanto mais aquecido está a economia, em vários setores, e o nosso é parte disso, menos problemas desse tipo você vai ter e mais saudável a máquina pública vai ser. Que é a forma da máquina pública conseguir atender melhor os hospitais, o asfalto, entre tantos outros pontos. Bom, e até interessante de dizer que, assim, até dá uma esperança para todos os brasileiros, quanto mais pessoas a gente conhece dentro do setor público que tem essa linha empreendedora, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, muitas vezes as pessoas só acham que é montar CNPJ. Eu não sou empreendedor. Como você não é empreendedor? Todo mundo pode ser um empreendedor. Você empreende dentro de uma empresa que você trabalha, você empreende dentro do setor público, você empreende em todas as áreas, né? Sim. Então, acho que é muito importante de falar isso. E nitidamente, você tem esse perfil, né? De, tipo, eu vejo você inquieto o tempo todo. É final de semana, não sei o quê. E quando a gente fala de evento, como que é gerenciar também essa agenda, né, Gustavo? Porque você tem que abrir mão de muita coisa. Sim. Né? Porque, queira ou não, os eventos são de finais de semana. Durante a semana, você tem que trabalhar para o evento que vai acontecer no final de semana acontecer da maneira correta, tem que se preocupar com um monte de coisa e tem que participar, tem que estar lá presente. Sim. Afinal, é literalmente teu filho ali, né, que você está acompanhando. E daí quando você fala de 2.500, como que você divide também o seu tempo para você conseguir participar de tanta coisa, né? Eu acho que primeiro e o mais importante, eu sempre falo muito isso, a gente tem uma equipe muito boa, pessoas muito capacitadas dentro da SP Tours. Isso facilita muito a minha vida, é um primeiro facilitador sem sombra de dúvidas. O nível é alto, graças a Deus. O outro ponto é que eu acho que não dá para você estar no setor público e você conseguir desempenhar um bom trabalho sem amar muito o que você está fazendo. Porque, de fato, você abre mão... Amar muito. Bota muito nisso. Você abre quando mão... me falam de setor público, gente, vou continuar apoiando quem está lá. Vamos continuar assim. Você abre mão de... alguns eventos familiares, você abre mão de alguns eventos da sua vida privada, com frequência acontece, e se você tem prazer em fazer isso, você não se importa, tá tudo bem. Se você não tem, é questão de tempo até você parar, largar. A forma que a gente tenta conciliar a agenda é, primeiro, usar da melhor maneira possível a nossa equipe, então descentralizar dentro das diretorias que tem dentro das SP Tours e das gerências, uma forma de conseguir andar, independente do presidente estar presente naquele evento ou não. Claro que também sempre acompanhando muito de perto, eu gosto de acompanhar os eventos, eu gosto de entender o que está acontecendo. Eu peço muito para minha equipe, assim, se tem um problema, eu quero ser avisado quando acontece o problema. Não quando ele já não tem mais solução. Então não tem essa, não quero levar problema ao meu chefe. Não, pelo contrário, leve. Porque eu preciso saber dele quanto antes para a gente identificar a melhor maneira de resolvê-lo. Eu acho que isso não tem como você fazer sem ter uma dedicação muito grande. E é uma dedicação de 24/7, é uma dedicação de acordo, olhei meu celular, vejo se tem mensagem. Antes de dormir, olho meu celular. Isso não é limpeza do sono, eu sei que não é. Tem vários pontos disso que você sabe que você está abrindo mão. É um fato. Mas como você está lidando com uma cidade de 12 milhões de habitantes, e se você pegar a megalópole, a maior megalópole do hemisfério sul, com 20 milhões, com pouco mais de 20 milhões de habitantes, São Paulo não para em nenhum momento. Então, problemas não param nem nunca. Problemas não param em nenhum momento. Então, você tem que estar preparado para isso. Eu acho que a gente consegue dosar isso com a nossa equipe. Eu consigo ter vida social, vida pessoal, consigo. Tem mesmo? Mas consigo. Há dúvidas. Mas sempre muito atento. Sim. E, de fato, sempre ligado nisso. O Bruno Covas falava muito, que era prefeito de São Paulo, eu fui secretário executivo dele, ele falava muito que é muito difícil você fazer política sem você viver a política. Você estar na administração pública sem você viver a administração pública. E é um fato. E se você vive isso, mesmo nas suas horas particulares, você está atento a isso. Tá o tempo todo conectado. E assim, né, você começou faz bastante tempo nessa... Como que foi essa decisão, inclusive, né? Porque assim, vamos lá, vou para a área pública, vou para a privada, vou trabalhar com o quê?
E quando principalmente você está na faculdade, é muito normal que você tenha profissões tradicionais. Até assim, é um pecado, né, o que a gente faz com o estudante do ensino médio, né? Obriga ele a decidir o que ele vai fazer pro resto da vida dele, na faculdade, etc. E tomar uma decisão para que ele tenha uma profissão que muitas vezes é muito mais focada em ganhar dinheiro do que a paixão dele, né? Sim. Em que momento se despertou isso em você? Você falou, não, vou para esse caminho aqui. E se também teve algumas situações que você falou assim, não, vou desistir isso daqui não é para mim, isso daqui dá muito trabalho. Como que foi? Eu estava no cursinho para entrar em Direito, eu queria muito fazer Direito no Mackenzie, acabei fazendo depois. E eu pensava em ou advogar, ou prestar concurso, tentar ser promotor, algo do gênero. No cursinho, eu conheci um amigo que estava na administração pública, ele trabalhava na Secretaria de Estado de Educação, e ele ia de terno e gravata trabalhar, também não tinha necessidade de terno e gravata, tá? Mas ele ia de terno e gravata trabalhar. E aí o professor brincava com ele, falava, pô, a gente tá no cursinho, não tem aluno de Direito aqui, por que você tá de terno e gravata? E o menino falou, trabalha na secretaria, tudo. Aí eu falei, cara, como que funciona isso, né? Eu queria entender, é uma coisa muito distante, assim, pra mim. Você é concursado, você é público, como que funciona? Ele me explicou e falou, quando tiver uma reunião, eu te chamo, uma reunião aberta, um evento aberto, eu te chamo. Eu falei, tá bom. Ele me convidou para um evento. O primeiro evento que eu fui, coincidentemente, foi um evento do Bruno Covas. Eu conheci nesse evento. Eu fui no evento e... Você conheceu o Bruno quando você estava no cursinho? Quando eu estava no cursinho, no primeiro evento político que eu fui na minha vida. Caramba! Aí eu fui no evento, gostei do evento. Ainda assim, eu queria seguir minha carreira no Direito. Mas gostei do evento, falei, putz, eu quero voltar, quero vir em mais reuniões. Comecei a participar, comecei a de alguma forma me destacar, claro que ainda alguma coisa muito mais estagiário, assim, né? Muito mais iniciando tipo um aprendiz, mesmo. Muito mais aprendiz. Mas fui me destacando de uma forma positiva. E quando eu entrei na faculdade, eu já estava trabalhando na Secretaria de Estado da Cultura. Uau! E aí, em 6 meses, eu brincava com isso. Meu avô me perguntou quando eu comecei a frequentar essa universidade, ele falou, você quer fazer o que da vida? Eu falei, não, isso é hobby, eu quero ser advogado ou promotor. 6 meses depois ele falou, o que você quer fazer da vida? Eu falei, eu nunca vou entrar no fórum. Falei, você pode ter certeza. Totalmente, eu não vou nem estagiar direito, mas não tem chance disso acontecer. Aí fui caminhando na administração pública, sempre com o Bruno na época como referência, ele era deputado, mas nunca trabalhando direto com ele, então eu passei pela Secretaria de Cultura, de Estado da Cultura, e passei pela Secretaria de Estado de Energia, Secretaria de Estado de Governo, até ir para a Prefeitura de São Paulo. Aí com o Bruno Covas, na transição de 2016, após a eleição de 2016, então, em outubro de 2016, fui para a Prefeitura de São Paulo, estou na Prefeitura então desde outubro de 2016, eu imagino que deva ter 4 ou 5 pessoas nessa gestão que entraram comigo, fomos os primeiros ali a entrar. Aí fui assessor do Bruno quando ele era vice. Bruno vira prefeito, me convida para ser secretário executivo dele. Me torno o secretário mais jovem da história da prefeitura aos 25 anos. Uau! Uma experiência muito grande junto com o Bruno. Foi caminhando, infelizmente, Bruno Covas faleceu em 2021. O Ricardo Nunes, seu vice, atual prefeito, assume. Uma relação muito bacana, muito bonita com o Ricardo. Tanto do Bruno, família do Bruno, quanto da minha parte. Sou muito grato ao Ricardo, porque desde que Ricardo se tornou prefeito, mesmo antes, quando ele já era vice, tinha uma relação muito respeitosa e muito parceira. Ricardo se tornou prefeito e identificou que eu talvez fosse render ainda mais ou mais do que em outros locais na Espetures. A gente foi para a Espetures e aí, de fato, temos esses números positivos, a gente vem fazendo uma gestão muito bacana, que sempre tem que melhorar, a gente está sempre buscando algo novo, mas agradeço muito ao prefeito Ricardo Nunes por ter me colocado também ali. Nossa, mas é um salto, até um grande desafio, né? Você está falando de ser um secretário executivo, onde ali você tem, obviamente, um monte de funções, mas é totalmente diferente de você presidir algo que gera tantos dígitos, né? Então, assim, são bilhões, né, que a gente está falando aí de reais que passam por causa dessa gestão, né? Sim. Então, como que foi também essa transição?
Como que você foi se aperfeiçoando para ser um bom gestor também? Porque no final do dia, você está tomando decisões como gestor, é um CEO de uma empresa. Vamos falar, peraí, o budget daqui da nossa empresa é tal, a gente vai focar nisso ou naquilo, montar plano estratégico, montar time. Você passa a ter uma responsabilidade, inclusive, de liderar muito mais pessoas do que você liderava antes. Sim, eu acho que o meu período como secretário executivo me deu uma vivência muito grande de máquina pública e de Prefeitura de São Paulo no amplo. Então, a gente tinha despachos com o secretário de saúde com frequência. Então, eu entendia, claro, que um pouco da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, secretarias muito grandes e até maiores do que a Espetures, que foram me dando noção do quão era difícil estar no front, do quanto a prefeitura é um embate muito grande e o quanto você tem que conseguir dominar o orçamento público, que é completamente diferente do privado. A gente brinca muito no setor público, porque no privado você pode poupar dinheiro ao longo do seu ano, porque no próximo ano você aplicou inclusive esse dinheiro, no próximo ano você pode usar esse dinheiro de maneira melhor ou continuar aplicando e ter ainda mais dinheiro. Orçamento público, você tem o orçamento do ano. Você tem que consumir, você não guarda. Então, por mais óbvio que isso pareça para quem está no setor público há muito tempo, quem entra no setor público tem dificuldade de entender isso. Fala, não, estou guardando 100 milhões para o ano que vem. Não, se não está, você não vai poder usar esses 100 milhões. Então, essa vivência eu tive muito como secretário executivo, aprendi muito com o Bruno Covas, ele é meu grande mestre. E eu acho que quando eu fiz essa transição para a Espetures, eu entendia dessa parte, mas a questão da Espetures mais privada, essa sociedade de economia mista, ser administração pública indireta, então é um pouco menos burocracia do que a pública direta e mais burocracia, claro, do que o privado. Mas eu já tenho ferramentas mais ágeis dentro da Espetures. Lá eu já encontrei uma equipe muito boa, isso me ajudou muito. Trouxe algumas pessoas pontuais, a gente conseguiu formar um time pontual. O Alex Peixe, por exemplo, que é nosso chefe de gabinete, está acompanhando a gente aqui hoje. Ele foi presidente de empresa pública, foi chefe de gabinete de Secretaria de Estado, tem um currículo grande. Então por exemplo, uma dessas adições que a gente fez, mas o time que estava lá já era muito bom e já entendia muito bem a empresa. Bem o suficiente para nos ajudar a uma rápida adaptação. E a gente também levando para eles um pouco desse ritmo que você falou que a gente não para quieto, um pouco desse ritmo do privado de a gente precisa de resultado, a gente precisa desenvolver um bom trabalho. Então, você precisa me apresentar resultado, eu tenho que te ajudar a você me entregar o melhor possível, eu tenho que te dar as ferramentas. Acho que isso é parte do trabalho do CEO, do presidente de empresa. E tem que ter uma equipe capaz também de desempenhar e que seja cobrada também pelo que desempenhou ou não de trabalho. Nossa, sensacional. E também tem um grande desafio ali também, né? Você entra assumindo um time que já existia. Também, qual foi, assim, para você, né, essa transição, esse desafio? Porque quando você entra numa empresa, você fala assim, olha, eu vou entrar aqui e vou ser o CEO da empresa. Aí você chega lá, já tem um monte de gente que trabalha, você até comentou aqui, pessoas que estão há 25 anos lá. Como é também você ganhar esse respeito, né? Porque o líder não é aquele que impõe, né? É aquele que, de fato, traz as pessoas, motiva e que traz uma admiração. Porque se a pessoa também não admirar, fala assim, por mais que o Gustavo seja ali o líder, seja o chefe, né? Pô, você não ganha o respeito dessas pessoas, elas não executam. Então, como que foi também, tão novo, você assumir uma empresa que já existe há tanto tempo e com pessoas que estão há muito mais tempo do que você? Eu acho que tem muitos perfis de líder, né? Aí a gente vai lendo grandes especialistas que acreditam em alguns tipos de líder e outros de outros tipos de líder. E eu acredito que tem vários tipos mesmo. Mas o que eu acho que nos cabe e o que a gente tem potencial para liderar da melhor forma é pelo exemplo e pela dedicação. Então, nós temos vários setores dentro da Espetures e nós temos gerentes e diretores desses setores que, graças a Deus, entendem mais que eu daquele setor no detalhe, em vários momentos. Com certeza eu agrego a ele também, entendendo algumas coisas que ele pode não ter visto, mas ele me ensina e também agrega naquele setor dele e eu tenho que tirar o melhor disso.
Mas eu acredito que, através da dedicação e do exemplo, você conquista as pessoas e as motiva. Então, a nossa virada do ano, a gente passa a virada do ano na Avenida Paulista, a gente produz a virada do ano na Avenida Paulista, e o mês de dezembro é um dos meses que a gente mais trabalha. O meu produtor de eventos está lá, meu estagiário está lá, eu também estou lá. Tá chovendo, a montagem tá difícil, eu também tô lá com eles debaixo de chuva. A gente vai chegar na empresa às 7h30 da manhã e sair 11 da noite, quantas vezes forem necessárias. Eles sabem que quando a gente tem uma realização, nunca sou eu, sempre é a gente. Eu acho que isso é muito importante. Primeiro porque não é mentira, seria muita petulância alguém achar que faz sozinho, porque não faz. Então eles sabem dentro da empresa que um dos meus grandes orgulhos é ser o interlocutor deles. Mas eu sou interlocutor de uma empresa que tem 182 funcionários e que os 182 são igualmente responsáveis pelas nossas grandes entregas. E eu acho que eu tento passar isso para eles com frequência. E tem outra coisa que eu aprendi também, tanto com o Bruno quanto com o Ricardo, com o Bruno Covas e Ricardo Nunes, que é você ser acessível e entender que, independente do cargo ou não, você não é mais que ninguém. Sim. Então... Quando você acha que você é, pronto, acabou. Conhecemos muitos presidentes ou secretários que boa parte da empresa nunca os conheceu. Eu não, pelo contrário, eu tento estar sempre aberto a ouvir todos na empresa. Claro, a gente tem uma agenda corrida, é claro que não é todo dia que eu posso fazer, mas a gente sempre tenta fazer isso. E a gente tenta também, toda vez que a gente tem a oportunidade de dar uma entrevista sobre os nossos números, que são, graças a Deus, números muito bons, lembrar que é a empresa toda que fez isso, não só a gente. Isso é maravilhoso. E você ter essa abertura, né? Porque qualquer empresa que ela não dá voz, não permite que as pessoas deem a opinião dela, sugestões e tudo mais, você está deixando de crescer porque você não está utilizando o melhor das pessoas, que são as ideias, sugestões. E muitas vezes é o estagiário que vai ter um insight de um negócio que você não está enxergando, né? Sim. Até na correria do dia a dia, do estresse do dia a dia, muitas vezes você acaba passando despercebido algumas coisas que são simples, né? Eu gosto muito aqui na Ato, a gente tem um lema, né? O simples sempre vence. Então, complicou demais, não, tá errado. Isso daqui não vai funcionar. Mas também é bem curioso, né, Gustavo? E a gente estava falando há pouco sobre isso. Como, por mais que você se dedique, por mais que você tenha boas intenções, nem todo mundo vai te amar, né? Sim. Como é esse desafio, né? Tanto, eu imagino que, assim, mesmo que as pessoas hoje te respeitam, o time... não começou, não, mas é muito novo, será que vai ter competência? E também nas redes sociais, né? Porque assim, quando eu até brinquei isso com você, poxa, toda vez que me falam, olha, Carol, você deveria estar no setor público, ou deveria pensar em alguma coisa nisso, eu falo assim, cara, mas eu vou sentar num restaurante e vou poder pedir meu vinho, porque alguém vai me julgar, eu não vou poder andar com meu carro, porque vão achar que eu enriqueci por causa disso. Você tem que abrir mão, porque o brasileiro ainda não está preparado para pessoas no setor público com sucesso financeiro também, né? Sim. Você pode ter guardado dinheiro a sua vida inteira, não importa, né? E a mesma coisa, tipo, você, domingo à tarde, se você estiver bebendo um vinho dentro de um restaurante, ainda assim vão te julgar, certo? Isso que você falou é perfeito. Eu, por exemplo, invisto muito meu dinheiro, renda variável, por exemplo, desde os meus 18 anos de idade. Sempre adorei. Inclusive, eu li mais livros de economia e mercado financeiro do que de direito ao longo da minha vida. E eu li bastante direito. Gente, olha a dica de ouro, gente, do Gustavo aqui. Afinal, o dinheiro tem que trabalhar por você, né, Gustavo? Sem Só dúvida. morrer de trabalhar não vai deixar ninguém rico aqui. Sem dúvida. Então, e aí você pode ter um bom salário, você pode investir esse dinheiro, mas é proibido no setor público você ter algum ganho ou você... multiplicou seu patrimônio. Né? Se você colocou R$1.000, você tem R$10.000, o cara não viu que você pegou e comprou uma ação no meio da pandemia, por exemplo, sei lá, comprou as ações da Gol e ganhou. Não, ele acha que você, de alguma forma, tirou, né, proveito do cargo que você ocupa. É sempre muito não é o que parece ser, e tem uma hipocrisia muito grande. Então, por exemplo, é isso que você falou. Se a gente troca o nosso carro num modelo mais novo, tá fazendo 30%, 40% mais caro, lê-se isso. Eu acho que você tem que ter uma blindagem e uma maturidade de entender que você vai apanhar. Você está no setor público, você apanha. Quando não falam de você, você é espetacular.
Se você for bom, falam mal de você. Se você for médio, falam muito mal. Se você for ruim, esquece. Você já tá apedrejado. Então, assim... Vocês entenderam, né, gente? Quando vocês acharem que eu deveria estar na política, vocês falam assim, não, eu gosto muito da Carol, não, vou deixar ela quietinha. Né? Não, precisa... E hater é uma coisa que eu nem imaginava que existia. É até curioso de falar isso. Também, né? Quando eu peguei e acabei me expondo mais, até então eu já ganhava dinheiro, tava aqui em Sorocaba e ninguém me conhecia. Quando até brincam comigo e falam assim, como que é ter rede social bombada, não sei o quê. Um porre. Que tem o ônus e o bônus. Primeiro que dá trabalho pra caramba. É um trabalho novo, né? Você alimentar aquilo. E segundo, que tem gente que por mais que você pegue e faça um ótimo trabalho, o cara vai lá escrever que não gostou. Às vezes ele vai escrever que não gostou da tua roupa, não tem nada a ver. Tipo assim, ele tá preocupado com aquilo. E o ser humano é isso, né? De 1000 comentários positivos, você vai ler aquele que acabou de te criticar de alguma forma e que não tem nenhuma lógica. Então eu nem entendi essa relação do hater. Depois eu fui entender que o problema nem era comigo, era ele mesmo, né? A pessoa, tipo, ela tá com algum problema na vida dela. Mas até chegar nessa maturidade, é um processo, né? É um processo. Mas a parte boa de isso fazer parte da minha vida desde os meus 18 anos de idade é que é um processo que já doeu muito mais. E hoje virou uma coisa irrelevante pra mim. Se no meu Instagram alguém comenta alguma coisa negativa, ou mesmo que um dia, que a gente na SP Tours tem muita pauta positiva, então dificilmente eu dou uma entrevista pra um jornal e sai uma matéria negativa. Mas que saísse, é mais um dia. Mas de fato, até você atingir um pouco dessa casca, de você conseguir ficar calejado nesse sentido, as pessoas costumam sofrer. Você fica com raiva ainda? Não. Hoje em dia não. Não apaga comentário? Não bloqueia ninguém? Não. Ah, eu falo que eu bloqueio. Eu brinco ainda. A rede social é minha. A pessoa fala assim, mas não, você me tá bloqueou. certíssimo. Eu falei, cara, minha empresa, beleza, eu não posso bloquear você. Agora, na minha rede social, eu posso deletar, posso bloquear, posso fazer o que eu quiser. Eu brinco ainda com o pessoal, falando, nossa rede social é pequena, gera engajamento, pode falar, não tem problema, não comentaram mais. E a gente brinca, juro por Deus. Mas claro, assim, primeiro, é muito triste a gente viver esse momento em que as redes sociais ajudam em tantas coisas, como que a gente falou lá no nosso podcast, sobre a democratização, por exemplo, do acesso à pauta empreendedorismo e mercado financeiro, que era algo antes das redes sociais muito mais difícil de acontecer. Mas tem também as pessoas que atrás de um computador, todo mundo fala o que quiser de qualquer um e mal de qualquer um. Isso não me abala mais, mesmo assim, já faz uns bons anos que não abalam. É importante para quem também quer ter um protagonismo no setor público, entender que você tem que se blindar em relação a isso. Porque se você ficar triste toda vez que falarem mal de você é uma pessoa das mais tristes do mundo. Você vai ficar 320 dias dos 365 do ano. Se tiver triste. Muita gente falando mal, é melhor você repensar algumas coisas. Mas, né, tipo, eu percebi isso no Shark, né? É muito interessante porque até então, o programa ele acontecia no Sony Channel, canal fechado, e você não vê o comentário. Você não sabe quem está assistindo. Agora, quando eles criaram o canal do YouTube, é assim, é o ônus e o bônus. A parte positiva é que eu leio os comentários, a parte negativa é que eu leio os comentários. Então, ou seja, eu não sabia como as pessoas iam reagir. E já teve, inclusive, eu brinco, né, tipo, alguns Sharks ali cancelados, o cara que não investe, a galera vai lá, detona nos comentários. Então, ou seja, e você tem que tomar um cuidado, porque não é que você não quer investir, às vezes não mete, é o seu dinheiro no final do dia. Lógico. Até brinco, né, trabalhar por mim ninguém foi, mas dar pitaco aonde eu vou investir, Gustavo, é todo mundo. E uma das coisas que me ajudou foi que, na minha primeira temporada, eu percebi que as pessoas tinham um preconceito em relação à galera do mercado financeiro que eu não sabia. Porque eu lembro dos comentários assim, galera, Carol é do mercado financeiro, o que ela entende de empresa? Olha o grau de loucura. Loucura. Porque assim, são 400 empresas na bolsa só. Então, bizarro. Só 400 empresas que eu estudo todos os dias, só. Então, ou seja, que quantas olha análises fundos, você os já dados. leu? Exatamente. Você já fez na vida? Exatamente. Então, ou seja, né, tipo, imagina, eu percebia que as pessoas elas tinham uma imagem de quem é do mercado financeiro como se fosse alguém sanguinário, que quer o dinheiro dos outros, um capitalismo assim, a nível hard, no mau sentido do negócio, né, como se fosse algo ruim. E daí você percebe que você tem uma chance de mudar isso através de uma comunicação, mostrando, olha, peraí, eu ganhei dinheiro na bolsa e eu tô aqui colocando no sonho de outras pessoas. Eu estou apostando na ideia de outras pessoas, nos projetos de outras pessoas. Então, ou seja, você tem como reverter uma comunicação. Assim como, quando você escuta teu público, você tem essa chance de falar, poxa, mas peraí,
por que vocês têm essa imagem do setor público, né, das pessoas que trabalham de alguma forma em prol do setor público, como se fossem pessoas que ficam enrolando, tem muito disso também, né? Elas acham que você sai no horário comercial, que, né, eu até brinquei com você, cara, vocês não têm dia, 24/7, é final de semana, eu lembro até que a gente se encontrou no The Town, no outro dia a gente tinha uma reunião 8 horas da manhã. Sem dúvida. Vocês iam, sei lá, foram dormir que horas, porque vocês saíram de madrugada de lá, né? Sim. Acho que foi no show do Maroon 5 que eu fui. Eu falei, cara, tipo, no outro dia você tá lá, de pé, no escritório, horário comercial, não sei o quê, mas também no final de semana você tá até madrugada, até a última desmontagem do show. Né? Então, ou seja, isso as pessoas não veem, elas têm aquela sensação de que, de alguma forma, quem tá acomodado, ou tá improdutivo, ou tá naquele horarinho ali, ó, 5:05, o cara já tá na porta, né? Eu acho que as pessoas generalizam muito. Então, existe tanto no setor público quanto no setor privado gente que trabalha muito e gente que trabalha pouco. Isso... É que no privado a gente manda embora com mais facilidade. Sem dúvida. Até porque no público a pessoa prestou um concurso, passou, ela tem uma estabilidade diferente. Existe muita gente que é concursada, que prestou concurso público, que trabalha muito e faz muita hora extra. Existe que não faz. E existe também os indicados que trabalham muito e também os que não fazem. Isso em toda a área. Parte do que a gente fez na SP Tours a gente não aceita isso de forma alguma e, para nossa sorte, nunca tivemos problemas relacionados a isso também. E a nossa gestão cobra muito disso. O Bruno já cobrava muito disso, o Ricardo também cobra muito disso. Então a gente não tem tanto esse problema. Eu acho que essa generalização já é um ponto que quem não faz parte do setor público automaticamente identifica assim, os caras nem trabalham. Pô, aí, quase nada. A gente eu desafio vocês a acompanharem o Gustavo só um dia, pra vocês terem a certeza que vocês estão trabalhando pouco. Olha, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana eu tenho 15 reuniões no dia. Caraca. E eu também gosto muito de reuniões de meia hora. Eu nunca mais vou brigar com a Patrícia. Eu briguei com ela porque ela me colocou 8 reuniões no dia. Você tá falando 15, cara. Eu gosto muito de reunião de meia hora. Assim. Porque a pessoa daí, ela não enrola tanto, no né? bate-papo. No bate-papo que dói. Porque assim, a gente tá aqui na SP Tours, a gente tem uma demanda grande. Claro. Ou seja, vai preparado, manda a pauta antes. Não é nem isso, mas assim, o que você precisa. Exato. É assim, eu preciso te falar se eu consigo ajudar ou não, se tem sentido ou não. O que eu preciso de você que você me passe pra eu ver se eu consigo. Então tem um evento que é que a gente apoie ele institucionalmente. A gente tem uma série de critérios para esse evento conseguir apoiar a gente. Bom, vamos alinhar isso? Vamos conversar sobre isso? Tá bom, eu já passo já o que tem e o que não tem. Do Corinthians, do jogo do final de semana, a gente pode falar depois. Agora, lá na SP Tours... Você é corintiano, Gustavo? Sou corintiano. Eu gostava de você até agora. Maior qualidade, pô. Mas não entendi. Não entendi. Eu preciso de uma tradução sobre isso. A fase tá muito ruim, mas tudo bem. Eu nem vou questionar, porque você já tá sofrendo o suficiente. Minha fase tá horrível. Mas... Não precisa nem zoar corintiano, porque ele já sofre o suficiente. Sim, mas assim, a gente tenta também imprimir muito disso, porque fica mais dinâmico, fica mais rápido, e eu consigo atender mais eventos, mais pessoas. Então, parte também do que a gente faz é isso. Então, 15 reuniões no dia é bastante coisa. Então, a gente trabalha bastante. E eu também acredito que isso não deveria ser um grande diferencial. Ele é onde eu acho que a gente conseguiu se destacar ao longo da nossa carreira, principalmente. E é o que eu acho que faz a gente ter os maiores resultados que a gente consegue ter. Então, tem um momento, uma semana que eu acho que reflete muito o que é o nosso ritmo na SP Tours. A gente fez a Fórmula E, foi a Fórmula E a corrida, no sábado. Na segunda-feira, eu assinei com o prefeito a WEC, que é a categoria de Le Mans, que junto com a Fórmula E e a Fórmula 1 são as 3 principais categorias da FIA. E na sexta-feira dessa mesma semana, eu tive uma reunião com a NFL para tentar trazer um jogo de futebol americano da NFL. Meu Deus. Para São Paulo. Na mesma semana, a gente acabou de fazer um mega evento. Sim. Eu não tive uma ressaca disso. Eu não tive, tá bom, essa semana vai ser mais tranquila. Pelo contrário, até porque eu não trabalho para a Fórmula E. Sim. Eu trabalho para a cidade de São Paulo. Então passou a Fórmula E, eu tenho que pensar no próximo. Sim. O cara que estava trabalhando na Fórmula E, ele vai poder descansar. A gente teve no feriado de 12 de outubro, só no feriado de 12 de outubro, não estou falando os 4 dias.
No dia 12 de outubro, a gente fez 120 eventos. 120 eventos. Que a gente produziu. A SP Tours Meu produziu Deus. 120 eventos num dia. Feriado de 12 de outubro, a gente estava a 1000 por hora, conseguimos entregar. Você não tem feriado nem final de semana, né? Porque, como a gente É falou, muito difícil. evento vai acontecer no feriado no final de semana. É onde mais ainda você acaba tendo que produzir. Só que, durante a semana, você tem que cuidar de toda a parte estratégica para que o evento aconteça, né? Processual, é. Então, ou seja, e a gente, quando uma pessoa trabalha com eventos, em geral, ela vai ter esse gapzinho ali, aqueles dias onde ela vai conseguir, como você falou, essa, entre aspas, aí, ressaca, né? De se recuperar, de dormir mais, de né, tipo, ter um pouquinho mais de horas para depois voltar. No caso da SP Tours, não, né? É um atrás do outro, 120 no mesmo dia. 120 no mesmo dia. Você tem uma ideia de quanto de número isso gera num dia, por exemplo? Quanto que a gente pode ter de impacto numa cidade? Como são eventos pequenos, eles têm menos do que um mega evento, como uma Fórmula E, um WEC, um Lollapalooza. Então, esses 120 eventos geraram em torno de 2.000 empregos, diretos e indiretos. O impacto econômico é menos, porque são eventos mais regionalizados, mais periféricos, que acontecem nos seus bairros, aniversário de bairro, uma feira de adoção. Se for ver no final do dia, um evento grande para você, ele acaba até sendo, entre aspas, mais fácil do que você ter 120 pequenos, né? Isso. O ponto é assim, são eventos muito diferentes, não só pelo tamanho, por um ser mega e outro ser pequeno, mas o evento na praça, que é às vezes uma feirinha gastronômica para aquele bairro, ele consegue atender uma população que não tem condições de ir na Fórmula 1. E a gente precisa atender essa população, sempre. A gente precisa atender toda a população. Pelo menos tentar fazer isso, trabalhar todo dia para fazer isso. Um evento como a Fórmula 1, o ticket médio é altíssimo. O turista que vai para São Paulo na Fórmula 1 gasta em média R$ 4.500 num final de semana. Maravilhoso. R$ 4.500 num final de semana, para o Brasil é difícil. Claro. Então, mas para a cidade é ótimo, porque a gente gira a economia, inclusive do mais pobre que não tem condições É 3 de ir numa vezes Fórmula o 1. salário mínimo. Exatamente. Então, os dois eventos são importantes e a gente tem que conseguir fazer os dois eventos. Assim, eu não consigo imaginar uma agência, não consigo citar uma agência que ela tem, é tão eclética. Porque qualquer agência que você for pegar de eventos, ela é especialista em alguma coisa. Ou ela tá na música, em grandes eventos, ou ela tá em eventos pequenos, mas ou ela tá, sei lá, no setor pet, ou ela tá na questão, como falei, da música, da cultura, ou um evento, palestra, gastronomia. Então, ou seja, ela sempre tem um nicho, né? É muito mais desafiador do que você pegar e pensar em quantos eventos você está falando. Como que faz para não bugar a cabeça? Porque eu imagino que você está aprendendo pra caramba, né? Porque você tá desde o pet ao um baita de um show musical, não sei o quê, e vai marcha para Jesus. Pô, é muita coisa, não? A gente está aprendendo bastante. A cabeça não buga também por parte da equipe boa que a gente tem e por estar sempre tentando estudar, entender cada vez mais, melhorar cada vez mais. E tem um ponto importante de tudo isso que, além da montagem do evento, a SP Tours tem que dar lucro. Sim. Eu sou uma sociedade de economia mista, eu não sou só público. Então, o nosso setor, por exemplo, financeiro, o nosso setor jurídico, ele tem que conseguir destravar também tudo pra gente de uma forma que a gente consiga ser rentável e saudável. A gente tinha a SP Tours com um déficit orçamentário de 55 milhões de reais. Ano passado a gente deu lucro de 64 milhões. Nossa, que diferença. A gente tem que conseguir fazer todos esses eventos, tem que conseguir atender tudo isso. A gente tem que na semana estar de olho na montagem, mas eu tenho que também estar de olho na saúde financeira da empresa. Sim. Sempre. Afinal, contra números não é argumentos, né, galera? Se você não olha pro financeiro, eu até bato muito nessa tecla, tem um propósito, mas não abandone o caixa. Abandonar o caixa vai dar errado, não tem como manter. E daí, óbvio, você não vai ter orçamento para fazer no ano que vem, ou para aumentar isso, ou para ter o impacto que você precisa, né? Se a SP Tours não for rentável, nenhum dos eventos será atendido. É isso, pronto. Não vai ter como fazer tantos eventos. A conta não vai fechar. Você só aumentou o número de eventos porque você é rentável. Senão isso. você ia ter diminuindo, né? É isso. Ia estar ali limitando o número de eventos que você está fazendo. Você faz algum tipo de técnica, etc? Eu sei que você ama esporte, por exemplo, pratica esporte, etc. Mas, assim, além disso, tem algum tipo de cuidado, meditação, saúde mental, alguma coisa para você conseguir? Porque, vamos lá, liderar não é fácil, né? E tantos assuntos diferentes, tantas responsabilidades diferentes. Como que o Gustavo cuida do Gustavo? Olha, eu tento, por exemplo, hoje eu acordei
5h30 da manhã eu fiz Muay Thai e depois fiz musculação. Então, eu tento até às 7 da manhã já ter feito 2 esportes todos os dias. Caramba. 5 ou 6 vezes por Você semana. não dorme, né? Porque você, todo dia, 1h da manhã, você ainda tá na rua, Gustavo. O sono é uma das coisas que precisa melhorar, mas eu tento já praticar os esportes logo cedo e o meu dia é completamente diferente quando eu não pratico. O meu nível de eu fico mal-humorado. estresse. Ninguém me aguenta aqui no escritório. Exatamente. Se você não praticar esporte de manhã, ninguém vai me aguentar aí. O meu nível de estresse é muito maior e eu acho até que a minha capacidade de solução rápida diminui. Sim. E a gente precisa ter muito disso. O que eu tô tentando começar, ainda não comecei, mas quero muito começar, eu tenho lido muito em alguns livros de pessoas que buscam alta performance, é sauna com banheira de gelo. Ah, muito bom, muito bom. E até por quando eu fiz isso em casa. E até quando eu praticar Muay Thai, a banheira de gelo pode me ajudar muito com lesão. Então, uma coisa que eu vou tentar buscar, e eu te conto depois se ajudou, deu certo. Se ajudou ainda mais, sair da sauna a 30 e poucos graus e ir pra banheira de gelo -5. Não, e a galera acha que é loucura, né? Porque assim, tipo, mas tá louco, vai ficar doente e tudo mais, né? E, assim, eu já fiz isso 3 ou 4 vezes, em hotel ou em pós-treino de Muay Thai. banheira de gelo não tem o que nem falar, é muito bom. Eu quero começar a fazer 2 vezes por semana assim antes de trabalhar pra ver se isso vai ajudar no rendimento. Eu comecei a fazer banheira de gelo quando eu comecei a correr, né? E eu fiz 3 maratonas. E daí, se você não fizer, você esquece. Você não tem panturrilha, você não tem mais nada, né? Sim. Porque eu brinco que a minha panturrilha parecia um plástico bolha, assim. Você passava a mão, tava um monte de nó, assim. Porque é isso que acontece, né? Quando você esforça muito. Só que são técnicas que você utiliza, inclusive pra questão do mental. Totalmente. Você entra no gelo e ficar no gelo... Não é só a recuperação. Trabalho é como mental. não sair dali, porque você tá numa situação... Não é nada confortável. Pelo contrário, é exatamente provocar o desconforto, né? Além disso, eu acho que uma alimentação saudável também é muito importante. Em dias que eu não tenho uma alimentação tão saudável, minha disposição também já é outra. Normalmente, eu sou muito regrado com dieta. Não necessariamente dieta, eu acho que é educação alimentar. O normal tem que ser comer um pouco mais leve, pelo menos dias de semana, dias mais puxados. O que eu acho muito bom também, de você acordar e ter um esporte ou ter alguma prática a fazer, que acaba, além de ser terapêutico, eu acho que te dá uma disciplina. Além de você desestressar, além de tudo isso, você tem uma disciplina diferente que faz com... E a própria alimentação, que faz com que você seja mais regrado para os seus compromissos. Se você não cuidar do teu corpo, da tua mente, você vai cuidar do quê, né? Exato. Não tem nem como sobreviver a isso. Agora, Gustavo, curiosidade aqui, né? Você, com toda essa agenda corrida, com um monte de responsabilidade, você ainda achou tempo para explorar um pouco mais do digital, da comunicação, com um podcast que eu participei, inclusive, do Fala Galera. Né? Em que momento você teve esse insight e falou, cara, eu preciso também me posicionar, ou preciso levar mais conteúdo para as pessoas, né? O que veio para você ter esse insight? E que não é só necessariamente sobre a tua área, sobre o turismo, né? Você traz sobre empreendedorismo, você é um entusiasta do conteúdo sobre empreendedorismo, né? Sim. Então, em que momento que você pegou e falou assim, não, eu também preciso me posicionar nas redes sociais? Comecei com isso principalmente por conta do meu trabalho. Lá atrás eu nem... Porque assim, eu tinha o meu Instagram fechado, inclusive, em abril de 2022. Eu tinha 1.500 seguidores. Hoje eu tenho 41 mil. Tudo orgânico. A gente patrocina, a gente tá de olho nesse crescimento e não tem outra forma nesse momento. Mas eu abri o Instagram e comecei... E profissionalizei ele, com certeza, porque eu acho ainda, que talvez o calcanhar de Aquiles do setor de turismo da cidade de São Paulo, algo que está melhorando e tem que melhorar ainda mais, eu acho que a gente é parcela dessa melhora, é que mesmo o cidadão paulistano tem dificuldade de saber o que se passa em São Paulo. E não por um erro dos mega eventos, ou da prefeitura, ou do próprio cidadão, mas porque em São Paulo acontece muita coisa, ao mesmo tempo. É difícil, mesmo a gente fazendo estudo disso, a gente tem equipe para levantar o que se passa na cidade, para eu poder comunicar o que se passa na cidade, é muito difícil você conseguir fazer isso. Então, num primeiro momento, eu profissionalizei minha rede por conta disso. Num segundo momento, começou a andar muito bem, começou a render bons frutos, começou a nos abrir portas com pessoas como você, por exemplo, que a gente foi conhecendo e que tinha tudo a ver a gente falar também sobre isso. E algumas bandeiras que eu sempre defendi, como empreendedorismo e educação financeira,
e eu estava conseguindo atingir mais gente. Eu sinto que é quase que um dever nosso falar sobre isso. Então a gente também começou a falar sobre isso. E posteriormente a ideia do podcast foi para a gente conseguir crescer ainda mais, falando de assuntos que eu acredito que ajudem a melhorar a sociedade, que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Trazendo gente, por exemplo, no podcast que tem muito a agregar. Então a gente está sempre atrás de pessoas como você, que são referências nas suas áreas, para elas contarem um pouco da história de como foi chegar ali, contar um pouco de como está sendo hoje e também um pouco dos projetos futuros. Para as pessoas conseguirem tirar disso lições para evoluírem também. Então hoje a nossa rede social, as nossas redes, elas são voltadas tanto para a frente de comunicar o que se passa na cidade de São Paulo, que a gente consegue fazer. Então teve muita gente falando para mim, eu descobri que tem o UFC em São Paulo pela sua rede. Olha só. De fato, eu tenho certeza que a gente colaborou muito com isso. A gente falou muito sobre isso. A questão das 3 principais categorias da FIA, Fórmula 1, Fórmula E, o WEC, também foi outra coisa. Ou seja, você acaba usando a tua audiência ali também para comunicar de uma forma, né, mais assertiva ali dentro do digital. E eu mesma, né, vejo o teu Instagram ali e eu falei, cara, uma coisa simples e genial. Você posta a agenda da semana. O que vai acontecer em São Paulo? Eu me atualizo pelo seu Instagram. Eu falo assim, gente, o que vai acontecer em São Paulo essa semana? Desde o show sertanejo até uma palestra sobre um evento de empreendedorismo, você publica ali, né? Sim. O que ajuda muito, né? E até te provoquei e falei, cara, vamos fazer um aplicativo aqui pra facilitar a vida. Porque no final do dia é isso. A gente, pelo tamanho, inclusive, de São Paulo, você não tem nem ideia de tudo que tá acontecendo em São Paulo num único final de semana. Não, é muito difícil. Mesmo a gente, às vezes, passa um evento ou outro que a gente não conseguiu pegar na agenda de semana. Aí a gente replica ele de alguma outra forma ao longo da semana. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso do lado da agenda da semana e de comunicar os eventos. E eu acho que a gente está conseguindo crescer também nesse campo, levando pessoas como você para passarem experiências para as pessoas, que é muito válido. E algumas pautas, como desde a educação financeira, que é algo que a gente acha que tem que acontecer nas escolas, para ontem seria fundamental. Como que a gente estuda maias, incas e astecas e não estuda pelo menos uma forma da gente não gastar o que ganha. Começando o básico do básico. Sim. As pessoas saberem o que é uma taxa Selic e o quanto isso muda a vida delas ou não, ou uma inflação. É algo que falta muito pra gente. Então é uma pauta que a gente gosta de falar. E hoje, por exemplo, eu consigo usar as redes também para algo que é muito satisfatório para mim, assim mesmo, profissionalmente e pessoalmente. Que todo mês eu divulgo as vagas de emprego que SP Tours e Trânsito, Mundo SP Tours, os que a gente chega, os nossos tentáculos chegam, geram de emprego e as vagas disponíveis. Eu consigo comunicar isso para as pessoas e as pessoas conseguem ter essas vagas de emprego. As pessoas conseguem, através disso, estar trabalhando mais, só cresce mais nosso setor. Então, a gente não conseguiria divulgar essas vagas de emprego e elas atingirem tanta gente se a gente não tivesse também dado certo com a agenda da semana e com os eventos que a gente traz, não tivesse conseguido aumentar a nossa rede e tá aumentando, levando pessoas como você para aumentar a nossa rede lá, que você me ajudou muito. Imagina, mas olha, mais uma vez aqui, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, por ter essa questão do empreendedorismo enraizado em você e levar isso dentro do setor público-privado, né? Então, quando você acaba fazendo isso. Inclusive, né, eu sou muito grato porque desde o primeiro dia que a gente conversou, eu falei, vamos falar de educação financeira, etc. Mas isso não é só com a Secretaria de Educação. Porque é um evento, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um movimento, então isso envolve, né, o teu dia a dia. Muitas vezes as pessoas acham que procurar o Gustavo, o SP Tours, só vai ser se eu for fazer um show, ou se eu for trazer uma banda, ou se eu for trazer uma corrida. E não é, né? Qualquer tipo de evento que possa ter um impacto na sociedade, ele é muito bem-vindo e muito bem recebido pela agência, né? Então é isso que eu sempre vi em você. Não, peraí, como que a gente vai agilizar? E é o que eu falei até, assim, traz uma esperança para qualquer brasileiro quando você pega profissionais que estão dedicados e que otimizam o tempo. Fala, peraí, o que você precisa? Não, vamos acionar fulano, ciclano, beltrano aqui, vamos botar todo mundo na mesa, vamos fazer uma reunião e vamos agilizar isso, né? Então, acho que você tem, e você passa essa mensagem de querer, de fato, cada vez mais profissionalizar algo que é importantíssimo para a cidade e para o nosso país. E queira ou não, você acaba inspirando outras pessoas, outras cidades. Obrigado. Você fala,
se tá acontecendo isso em São Paulo, Sorocaba também tem que fazer, e tu tem que fazer, sei lá, no Nordeste também tem que fazer. Então, também como o que a gente faz no nosso dia a dia acaba inspirando, motivando outros profissionais a também serem melhores, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns. Obrigado. Acho que é Obrigado. muito legal de dizer isso. Queria até que eu ficaria aqui pelo menos mais horas aqui, mas eu sei que sua agenda é super concorrida, Não, super seria corrida ótimo. aqui. Mas eu queria, Gustavo, até para você voltar outras vezes, mas só que você contasse um pouquinho pra gente os próximos passos, o que a gente pode esperar aqui do Gustavo, porque você já entrou aqui num segmento, num setor desafiador. Quais são os próximos desafios como ser humano que você imagina para toda a vida? Eu acho que a gente tem um trabalho dentro da SP Tours que está no meio, não acho que deveria estar no final, acho que a gente tem que fazer um trabalho de início, meio e fim ali, então tem muitos eventos internacionais grandes que podem movimentar a economia de São Paulo, que a gente está tentando trazer, muitos eventos dos pequenos médios que a gente produz dentro da SP Tours, que a gente sempre tenta desonerar a máquina, fazer os eventos da melhor forma possível e com patrocínio do privado. Isso a gente tem que continuar fazendo. Acho que a gente tem a concessão do AMB que está reformando o AMB. As obras com pontos 28, ficam prontas 28 de maio de 2024. Isso é um projeto muito importante nosso. Vai gerar só a concessão 5 bi anual de impacto econômico para a cidade. 5 bi? Só a concessão. Caramba, Então, movimento. Só o distrito do AMB. Caramba. A expectativa é que tenha um impacto econômico de 5 bi para a cidade de São Paulo. E são espaços para quantas pessoas? Daí a gente tem variado. O pavilhão gigantesco para as maiores feiras do mundo. Aí vai ter uma arena dentro do AMB, capacidade para 20 mil pessoas, que pode trazer um jogo da NBA, por exemplo. Que demais. Então, tudo isso dentro do complexo AMB, que a SP Tours é o poder concedente. Então, a gente tem 12,5% da receita de tudo isso diretamente, além desse impacto para a cidade. Eu acho que os projetos futuros, eu gostaria de continuar minha carreira na administração pública, gosto muito de presidir uma empresa pública, já fui secretário também, seria secretário, presidente de empresa pública. Novamente, se eu puder escolher, ficaria na SP Tours até dezembro de 2028, eu acho que até lá a gente cumpriria definitivamente o nosso papel e poderia sair com sensação de dever cumprido. Se sair antes também não tem nenhum tipo de problema, a gente está preparado para isso. E eu acho que esse lado comunicador, esse lado de comunicação é algo que eu vou investir até o final da minha vida, porque eu acho que a gente consegue levar conteúdo bom para as pessoas, está sempre buscando levar um conteúdo ainda melhor. E isso hoje em dia é uma forma democrática da gente levar uma informação boa, uma informação correta, sem sensacionalismo e sem parcialidade também. Maravilha, maravilha. Eu desejo muito sucesso para você cada dia mais, principalmente, de novo, pelo impacto que você tem na vida de outras pessoas. Porque no final do dia é isso, né? Você acorda motivado todos os dias quando você não só faz bem para você, mas você sabe que você está impactando outras vidas, que é o que você vem fazendo através aí da sua profissão, através das suas atividades. Vou dar aqui um pouquinho de spoiler pra galera, né? Então fiquem atentos que São Paulo vai ter muitos eventos de educação financeira aí em parceria, de graça, porque é isso que a gente acredita, né? Então de levar cada vez mais esse conhecimento de uma forma leve, didática e mais acessível, porque afinal se as pessoas não aprenderem sobre grana, money e bufunfa, a gente não sai do lugar, né, Gustavo? Exatamente. Então se as pessoas não tiverem esse olhar que você, de uma forma muito inteligente, tem até na sua administração, tava dando prejuízo, peraí, se eu não der lucro aqui, não vou conseguir atender mais evento não, gente. Com então, certeza. Ou seja, eu preciso fazer essa área aqui ser rentável para que a gente possa continuar crescendo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. Pelo seu tempo aqui. Carol. E olha só, galera, se você gostou, é claro, você já sabe, o conhecimento te liberta. Então compartilha com o maior número de pessoas e aproveita já para seguir o Gustavo, pra você saber tudo que está acontecendo em São Paulo. Se você não é da cidade de São Paulo, obviamente que em algum momento você passa por São Paulo. Não tem ninguém que não passa por São Paulo, né? Então... Com certeza, tem que ir para São Paulo, sem sombra de dúvidas. E do que você falou agora no final, nosso objetivo de vida continua sendo gerar o maior número de emprego para as pessoas, também levar um pouco de empreendedorismo para elas terem uma saúde financeira. Maravilha. Então é isso aí, ó, galera. Se vocês conheceram aqui Gustavo Pires, vai lá seguir no Instagram, também acompanhar o podcast dele, Fala Galera. Se você não acompanhou, não assistiu ainda a minha entrevista com ele, então ó, vai lá assistir também. E como eu já falei aqui, ó, compartilha. Maior número de pessoas, escreve nos comentários quem será meu próximo convidado ou convidada aqui no nosso Moneycast. Um grande beijo e até o próximo.